Abre a câmera aí, Fabrício, que eu estou ao lado dele. Éder Matos, prefeito de Meleiro, seja muito bem-vindo. Ó, fazia tempo que eu queria te trazer aqui no programa. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia a todos, queridos que nos acompanham a partir de agora, né? E vamos falar num tema que você também tinha muita ansiedade e curiosidade, né? E é um tema que eu aprecio, eu gosto muito, que é o estudo dos troncos das famílias. Dos troncos da família. Agora, aquele dia que a gente bateu aquele papo lá, eu te falei sobre a história do meu sobrenome, né? Eu acho que talvez por isso eu tenha tanto interesse, porque eu não tenho acesso a essa origem desse sobrenome. Muitas pessoas me perguntam, teu sobrenome é francês? Ele teoricamente, tá aí, ó, eu não sei, entende? Eu não sei. A minha origem é toda alemã, e aí conta minha avó, que de repente eles mudavam umas letras. Então, assim, não sei. Eu e um sobrinho meu uma vez tentamos pesquisar, não tivemos muito sucesso. E uma coisa que eu sempre digo, prefeito, quando a gente tem as pessoas ainda vivas, né? Avós, bisavós, tios, tias, que possam registrar, contar a história, aproveitem, gente. Aproveitem, para captar o máximo de registros da sua história. Eu tenho a maior curiosidade e nunca soube por onde começar, né? Talvez muitas pessoas tenham essa ansiedade também, né? Mas, Éder, de onde vem essa tua paixão por isso? Porque dá para dizer que é uma paixão, né? Sem dúvida alguma. Eu costumo dizer que... É quase um hobby. Em um passado não muito distante, a nossa gente daqui chegava nos fins de semana, era corrida de cavalo, era futebol, como ainda muito é, e dentro da sua proporção, né, notadamente, mas os hábitos que se tinha também, que foram esquecidos de repente com a modernização da rede social, eram as visitas entre família. Né? Se visitava muito mais, se conhecia muito mais quem eram os avós, os bisavós, se falava muito nisto. Porém, se tinha dificuldade ou o capricho, né, de fazer as devidas anotações. Capricho, né? falasse E com bem. isso, o ciclo das gerações é mostrado, né, que são a cada 23 anos, vive-se aí um ciclo de geração. E não se tem esse capricho de a devida anotação. Quantos anos? 23 anos. A cada 23 anos e 3 meses, não sei quantos dias, aí é visto como o ciclo da geração, certo? E eu, quando era pequenininho, a mãe sempre dizia, esse rapaz é maluco, esse rapaz é maluco. Por quê? Seja lá quem fosse, um adolescente da minha idade, compatível à minha idade, ou uma pessoa de idade, eu dizia, mas o senhor é quem? Quem é o pai do senhor? Quem é o avô do senhor? Tu me dissesse que tu puxava assim na roupa da pessoa e eu dizia, oi, quem tu é? Quem é o teu pai? Quem é a tua mãe? Então já vem de gurizote isso? Já vem de criança, não sei por quê. Porque de repente os avós, a avó materna eu não conheci, né? Faleceu quando o pai era criança, e é exemplo do pai da minha mãe também faleceu quando ela era criança. Não sei se porque eu escutava a história e despertava essa vocação, vamos dizer assim, né? Mas eu tinha este hábito de sempre querer saber algo ou tudo das pessoas, sobretudo das famílias. Né? Aí, lá na minha juventude, com 16 anos, eu fui fazer uma entrevista com o meu bisavô, Pedro da Altoé, e ali eu pude observar o quanto era interessante, né, conhecer a família num todo. E botei aquilo num papel, e depois fui no município de Meleiro visitar outras tantas famílias, já senhores de idade, senhoras de idade, e acabou acontecendo ali o primeiro livrinho da história do município, alicerçado a tantas outras apresentações, né, bibliografias, vamos dizer assim, dos imigrantes, os que colonizaram o nosso município. E isso em 1982, em 86, então eu acabei mostrando aquele trabalho e deixando à disposição do município. Aí eu vim para Araranguá e... Tu és natural de onde?
eu nasci em Meleiro, né? Sempre vivi em Meleiro e passei a estar em Araranguá, mudei o domicílio em Araranguá em 2004, e 2008 eu retornei para Meleiro com a família, né? Mas já tinha aqui um imóvel, que é o casarão, então fica ali como um sítio, né? A gente tem um sítio da família, mas ali eu coloquei aquele espaço praticamente para desenvolver os meus estudos, né? A palavra emancipação é muito bonita, e eu pensei, o dia que meus filhos tiverem a maior idade e uma formação, eu passo o que eu tenho em parte para eles, eles vão tocar a vida. Eu que nunca fui muito do capitalismo, né, e sim um pouco do socialismo, eu pensei, eu vou parar e vou fazer o que eu gosto, que é estudar história, né? Viver a história, não é estudar a história. Aí eu tive a grata satisfação de ter uma amizade muito próxima com o padre Antônio Madeira, e ele me disponibilizou o acervo da Igreja Católica para fazer as buscas nos registros da Igreja Católica de Araranguá, né? Mas antes disso eu tinha feito buscas em muitos dos outros cartórios da região, e ali feito muitas anotações. E depois de 7, 8 anos, eu fui me deparar com um arquivo muito interessante que está a condição de visão de todos os humanos, que é o Family Charge. É um programa que ele foi desenvolvido, foi criado por uma igreja americana, que visitou todas as igrejas que têm ali seus registros, todos os cartórios, e fizeram um gigante banco de dados. E isso está disponível para todos fazerem as buscas, as devidas pesquisas. Então, ali, dentro do meu tempo disponível, é claro, eu comecei a fazer este aprofundamento, né? Então, com o conhecimento da planilha dos batizados, casamentos existentes no nosso município de Araranguá e região, porque tudo compreendia-se o grande Araranguá. Todos éramos de Laguna, emancipou-se em 1881 e viramos um único município, e depois, é claro, foi desmembrando até chegar aos 15. Mas, por volta de 1905, 1908, nós tínhamos aqui 10, 12 mil habitantes. E todas essas famílias, na época, eu tenho o estudo da época, né? E depois não é difícil de fazer o acompanhamento dessas famílias. Sim. É claro que vieram muitos. Por volta de 1910, adentraram aqui os italianos, já tinham muitos alemães, poloneses, principalmente na região de Criciúma, e aí hoje convivemos aí com esses mais de 205 mil habitantes no Vale do Araranguá. É fantástico isso, né? Esse interesse pela história. O teu estudo começou nesses registros da igreja. Exatamente. Aí, se perguntar qual a origem ou a intenção, eu fui buscar ali dados referentes ao meu tronco da família, né? O paterno e o materno. Quer dizer, o materno eu já tinha um grande domínio, que é a família Daltoé e Daniel. Tanto que já configuramos cada família uma grande festa que foi realizada no Meleiro 2018. Né? E é o imbróglio da coisa, né, que fizemos ali. A família Daltoé, a continuidade de um livro, né, da história da família, e o da família Daniel, que foi feita essa grande festa, que já está sendo trabalhado isto. Né? Mas a fonte mesmo era da família Matos, que acabei descobrindo que eu não sou Matos. Como assim? Antes do Matos eu era Estevão, e antes do Estevão nós tínhamos aí um outro sobrenome que era Andrade. Né? E tem tudo muito a ver com a vida do primeiro padre, né? Aqui de 1864, o padre do Vale do Araranguá. Quem fez a anotação para os devidos registros de 1864 das famílias do Araranguá foi o padre Antônio Nunes Barreto.
E o primeiro padre a fazer as escritas foi o padre João da Cunha Matos. E o nosso Andrade, que era Estevão e virou Matos, tinha porque uma senhora do tronco era Matos. Né? E por ter existido na região da Pirataba, Rio Grande, divisa com o Grande Araranguá, tinha uma família muito forte da família Matos. Né? Descendente deles, Bento Joaquim de Matos, que foi vereador, está sepultado aqui. A família do senhor Agenor, os tantos Matos que tem por aqui, somos parentes, mas muito distantes, eram todos Matos da Pirataba. Então lá tinha um padre, e o padre, pela devida notoriedade que tinha para a época, a nossa família acabou herdando o sobrenome dos Matos. Né? Por quê? Porque naquela época, se a mulher, a esposa, a mulher, tinha poder financeiro mais forte, que não era dinheiro, era bens, né? Ou notoriedade por esta ou aquela razão, ter um religioso na família era uma coisa muito significante. E era muito normal as famílias aderirem ao sobrenome em função deste ou daquela pessoa que tinha notoriedade. Então, tipo assim, eu vou botar esse sobrenome aqui. É mais ou menos assim? Exato. Mas temos o Matos. O que é o normal? É o sobrenome prevalecer a assinatura do pai, né? do paterno, Sim. não do materno. E naquela ocasião resgatou-se o Matos, porque era da origem materna, né? Que não há nada de anormal, mas viramos o Matos. É uma identidade sem problema alguma. Sem problema algum. Interessante, né? Eu fiquei curiosa com essa questão, com essa informação aí dos 23 anos, né? Esse ciclo da geração. Por que existe essa determinação de 23 anos? Porque a gente percebe assim, por exemplo, eu briguei muito, né, para minhas filhas botarem o meu sobrenome nos meus netos, né? Não quero que deixe fora o Dessuí, não quero que deixe fora o Dessuí. Uma colocou, a outra não colocou, já fiquei bem chateada. Aí é que começa a mudar, vai mudando, né? Não sei se perde. Gente, vocês já pararam para pensar nisso? Eu acho muito, muito, muito interessante. Eu acredito que esse número, 23 e poucos anos, porque é uma média básica, né, do início da geração. Ou seja, a média global do início de uma geração é com 23 anos. Quer dizer, a mulher com essa idade é que acaba fazendo. Então, é quando começa um novo ciclo de geração. Apresenta-se uma média de um novo ciclo de geração. É igual o estudo da longevidade, da vida das pessoas, a quanto que chega. Uma vez era 68, 59, 68, hoje estamos a quanto? 78, e daqui a pouco estaremos aí a 82, porque é uma média, entendo que seja isto. É o ciclo das gerações, sem dúvida alguma. Bom, aí nesse interesse todo, nessa paixão toda pelo estudo, tu descobriste quantos sobrenomes aí no teu tronco? Ou nos troncos, né? Porque a gente avalia pai, mãe, materno, paterno. É um desafio. O que se propõe nessas minhas maluquices? Que eu não gosto quando digam que o estudioso, o genialista é um maluco. Né? É um apaixonado por um determinado tema. Porque maluco, não, eu acho fantástico, fantástico. Assim, no querer entender é uma coisa fantástica, mas quando se debruça para entender o tempo de pesquisa, é uma coisa que tem começo e não tem fim. Né? Porque você vai, é humanamente impossível. O maior tronco genealógico que temos no Brasil é da família Albuquerque, com 11 mil e não sei quantas pessoas. Quer dizer, você fazer uma escrita num painel e identificar lá um tronco de 300 e poucos anos e vir futurando ou atualizando aquilo tudo e juntar 11 mil pessoas, é uma coisa espetacular.
Eu também, eu concordo. E eu acredito, a minha pretensão é de montar um tronco genealógico e colar numa parede do casarão, tem uma parede muito grande para as pessoas que conheçam lá, da família Fernandes. Por quê? Nesses meus estudos, eu encontrei uma fotografia do lado paterno, vamos dizer assim, da minha avó, que fui descobrir era neta do primeiro prefeito de Araranguá, José Antônio de Souza Fernandes, que era primo do coronel João Fernandes, né? E ele, como homem público na época, no tempo da monarquia, colocou o coronel de delegado, e o delegado, o coronel João Fernandes, dali começou uma carreira política, permanecendo como 27 anos como intendente ou prefeito do município de Araranguá, com muitas dificuldades, naturalmente, na época, né? Mas ele ficou aí 30 anos liderando politicamente o grande Vale do Araranguá. Né? Aí outras histórias interessantes, José Antônio de Souza Fernandes, ele morava no bairro Vermelho, né? Porque tudo começou por lá. Uhum. Depois fui me deparar, a avó dele, que era viúva, fez a doação do terreno para edificar a primeira igreja e o cemitério da comunidade do Hercílio Luz, né, a antiga Canjicas. E depois, entendendo a vida social deles aqui na praça, eu fui ver que a esposa do José Antônio de Souza Fernandes era filha do cidadão idoso que doou o terreno onde é a praça, daqui do centro de Araranguá. Né? Então, se pudéssemos voltar ao tempo, estaríamos convivendo com uma importância de uma família muito forte. E pretendemos não deixar isto de fato se perder no tempo, ou resgatarmos isto, pelo menos para satisfação das nossas gerações, que somos da família Fernandes. Sim. É muito interessante. E como é que surgiu a história do casarão, né? Porque o casarão também vai ter esse destino agora, né? Que o Éder veio aqui para nos contar que ele vai criar, né, esse centro de estudo, pode-se dizer assim? Exatamente. Quando eu estava em Araranguá, e aqui nós controlávamos 10 lojas, num momento muito forte da telefonia, onde era um concentrado em poucas lojas, né? Aquela ansiedade de todo mundo ter o telefone, nós trabalhamos muito. E muitos números nós trabalhamos. E aí, quando eu me achava um pouco cansado, estressado, eu tinha 3 locais que eu ia. Ou era cemitério, ou era igreja, ou ia fazer as minhas caminhadas, sempre pela beira do rio. E me deparei uma vez com esse casarão, né, meio acuado, lá naquela meio distante. E uma vez eu fui no Bar Café aqui tomar um café e eu vi a foto do casarão. E me despertou uma curiosidade muito forte. Aí fui fazer buscas na história e me deparei que aquela casa, ela tem de fato muita história. Aí eu fazia cada fim de ano, no Natal, nós fazíamos uma campanha interna, e naquele ano, em 2007 para 2008, nós confeccionamos ali 1.500 quilos de chocolate para entregar para as crianças, e sobrou lá alguns kits e disseram, vai lá no casarão, tem um programa lá do Estado, e lá tem 20, 22, 25 infratores que estão sendo educados lá. Aí, pós-Natal, eu fui lá. Cheguei lá, a hora que eu entrei dentro, eu me encontrei. Eu esqueci até de entregar o chocolate. Ó, tá aí, se viram. Né? E fiquei admirando aquela casa, apesar das dificuldades, né? Da depreciação que aparentemente ali se percebia. E ali estava a filha, a Sandra, a filha da proprietária da casa. Né? E conversamos um pouco e eu vi ali a possibilidade de adquirir aquele casarão, coisa que em 90 dias conseguimos negociar.
A partir dali, então, comecei a sonhar muito forte, né, de ali fazer o centro de genealogia, ou um local para que eu me encontrasse espiritualmente, fisicamente, com alguns pares, né, algumas pessoas para se aprofundar nisto. Aí veio o tempo, acabei me metendo com política de novo, que é a arte de ficar pobre sorrindo, digo e persisto a dizer, né? E agora conto nos dedos para terminar isso, para voltar às minhas origens e fazer o que de fato eu gosto. Não que eu não goste do que eu estou fazendo, mas é um sacrifício, certo? É um sacrifício muito forte. É um servir, né? É um servir. Podemos dizer assim que vais encerrar a tua carreira política. Sem dúvida alguma. Eu acho que nem termino o mandato, minha vontade é de entregar aí o último ano, né? Porque eu acho que com 7 anos já se mostrou-se bastante. Né? O suficiente e o necessário para dizer, olha, você veio de fato para servir. E eu estou no direito, né, absoluto de fazer o que eu gosto também. Claro. Até porque sempre digo e sempre vou dizer também que nós vivemos a metade de uma tartaruga. Né? Uma vez era até os 10 para começar a formar alguma opinião, começar a falar alguma besteira, alguma bobagem. Hoje, com 5 anos, já uma criança já manuseia um celular. Né? Então, até 5, 6 anos de idade, você precisa para mostrar que é alguém. Depois dos 60, que eu já estou quase ali, a gente começa a trupicar, e eu já estou trupicando. Né? Aí temos que olhar para o lado e dependermos novamente de alguém. Então, nós temos aí um ciclo de 50 anos para poder servir. E neste ciclo de 50 anos, para fazermos nós vivermos bem. Né? Eu penso assim. Então, na minha vida pública e social, eu acho que 16 anos está muito bom. Apesar não, a entender que a vida toda minha, desde uma adolescência, foi sempre se colocando à disposição e servindo à sociedade. Agora, eu queria reservar este tempo para ainda, em mente sã, desenvolver esse trabalho dos estudos, principalmente da família Fernandes, que eu não queria ir embora dessa para outra sem ter finalizado o tronco da família Antônio Fernandes, que veio para a nossa região em 1797. É um projeto mesmo de vida, né? Chega a dá para ver o olhinho dele brilhando louco para botar. Como é que tu executa esse trabalho? Assim, como é que tu faz as tuas pesquisas? Antes tu citaste, através de uma foto foi descobrir um monte de informações. A base desse estudo, em primeiro lugar, eu penso que é a curiosidade, né? É o querer saber. Mas, efetivamente, como é que tu executa esse trabalho? É pesquisa no computador? É conversando com as pessoas? Veja bem, o mecanismo que eu encontrei há 20 anos atrás, quando começou a despertar de fato essa curiosidade, ou tirar dos sonhos e ir para o papel, era as igrejas, o cartório com muita dificuldade, e agora piorou ainda mais, né? E alguns outros entidades de registros, como cartório eleitoral, e os cemitérios. Uma vez eu disse, olha, me pergunte qual o cemitério de Laguna para baixo que eu não conheço, que é mais fácil dizer o que eu não conheço. Né? Porque os demais todos eu conheço. 15 dias atrás eu fui bater uma fotografia da ponte de arame lá em Passo de Torres. Aí eu almocei bem, comi peixe, mas eu não deixei de voltar pela 3ª vez no cemitério de Passo de Torres, né, que lá está sepultado Manuel Albino Martins, que era casado com uma irmã do meu bisavô e que foi vereador no Grande Araranguá, e que está pulverizado, uma família muito grande na região. E eu fui lá eu preciso identificar a data do óbito dele, que eu não encontrei o óbito dele. Além de ser um personagem político, né, ele é chefe de uma família muito grande que
parou por ali a pesquisa. Né? Então, os cemitérios... O cemitério é uma fonte de pesquisa riquíssima. É uma fonte de pesquisa, né? Porque a gente passa e tudo que se entende que possa estar ligado aos troncos, a gente anota. Eu tenho um borderoso de registro dos cemitérios que é muito grande. Agora, o que neutraliza ou neutralizaria tudo seria o Family Charge. Né? A ideia seria, agora, a hora que eu entregar essa minha tarefa, eu quero botar ali 4, 5 computadores dentro do casarão, botar as pessoas que gostam do tema, e nós vamos mexer em todo banco de dados do Family Charge de todo o sul do estado. Depois será possível fazer um rastreamento, por exemplo, no seu sobrenome. Pois é, isso que eu queria saber. Por exemplo, esse centro aí, inicialmente, tem esse objetivo de fazer essa pesquisa dos sobrenomes das famílias aqui, né, da região. E esse ser o objetivo principal da família Fernandes e construir essa, né? Mas, vamos dizer, a Jo não é daqui, não sou natural daqui e tal, não tenho... teoricamente não tem, né? Porque quando a gente começa a pesquisar, começa a descobrir que tem parente por tudo que é lado. O Éder me contou que ele diz que às vezes ele tá num lugar, daí ele olha assim, aquele ali são primos em 3º grau, nem sabem. E tu sabe. Porque realmente as pessoas não se perdem, né? E aí vamos voltar lá. Então eu posso chegar lá no casarão e dizer assim, olha, eu gostaria de realizar uma pesquisa do meu sobrenome, do meu tronco genealógico. Isso será possível? Sem dúvida alguma. Eu fui instigado, agora parou, para minha alegria. Né? Mas quando terminamos o livro da história da igreja da Nossa Senhora Mãe dos Homens, aqui de Araranguá, e que as pessoas passaram a saber do nosso aprofundamento, vamos dizer assim, muitas pessoas de fora nos ligavam pedindo algumas informações. Né? Eu tenho, hoje o que eu vejo que era muito no passado, hoje eu digo que é muito pouco diante do que vamos fazer. Né? E vamos criar um mecanismo. Por exemplo, se você fizer uma busca no cartório, você vai pagar uma taxa alta, porque isso tudo vai para o judiciário, pouco fica para o cartório. E isso leva um determinado tempo. E ali, um cartório, ele está ali para inúmeras frentes de trabalho, não especificamente nesse tema. Né? E esse centro que pretendemos fazer, ele terá um único mecanismo de buscas. Então você vai lá e vai dizer, olha, a minha família era de Juí, a minha família era de Juí, e meu avô deve ter falecido mais ou menos com idade tanto, e aí nós vamos calcular quanto tempo mais ou menos, vamos retroagir, ver o período que ele possa ter nascido, e nós vamos fazer a busca daquilo ali, e claro que dependendo do tamanho da busca, leva um determinado tempo. Né? Mas a certeza é de que o grande Vale do Araranguá, nós teremos um sistema onde será colocado o nome, o sobrenome, e aparecerá de forma instantânea quase todas as informações pertinentes àquele nome. Né? Quanto tempo leva? Não sei se vai levar 10, 12, 15 anos, mas é esta a intenção, fazer este centro de genealogia no sul do estado. Que fantástico, né, gente? Eu fico aqui imaginando, porque aquele dia eu ainda te contei que agora, quando eu fui visitar minha mãe, lá em Juí, minha sobrinha tinha guardado álbuns e alguns diários dela, registros. Minha mãe gostava de, assim, acho que eu herdei isso dela, né, de escrever. E eu separei lá algumas coisas e eu trouxe. E numa dessas anotações, ela colocou assim, eu vou aqui deixar registrado, antes que eu me esqueça, né, determinadas informações. E aí ela começou a contar de quando os pais dela vieram para o Brasil, a mãe dela, os pais austríacos,
e como construíram a sua vida aqui, quantos filhos tinham, um monte de coisas que eu não sabia. E eu fiquei com aquilo ali na mão, eu disse, gente, que riqueza, e assim, né, com a letra dela e tal, porque, é por isso que eu digo assim, ó, quem tem vivos seus idosos na família que possam, né, também ser fonte de pesquisa e que tenham esse interesse, ó, talvez ninguém, Jô, pra que eu vou querer saber, minha? Bom, cada um, né, mas eu acho de uma riqueza enorme a gente poder olhar, resgatar, né, nossos antepassados, nossa história. Eu acho fantástico. Eu fico assim emocionada. Aquele registro ali da minha mãe, eu disse assim, olha, pode ser um caminho, mas agora eu vou esperar o centro, né? A sua fala me despertou duas curiosidades. Primeiro, Ijuí. O meu bisavô, ele teve problemas aqui com o sogro, inclusive com óbitos, e ele saiu daqui e foi para Ijuí, meados de 1940. E há pouco faleceu a caçula dele, né, que é tia da minha mãe, a tia Nair, e ela disse para mim, uma ocasião, 20 anos atrás, ela disse, olha, o papai, quando foi lá para Ijuí, ele constituiu uma outra família, ou seja, ele teve lá 2 a 3 filhos. Eu tenho anotado isso, caneta preta, e pretendo fazer as buscas no cartório via Family Serge para ver se tem fundamento. Vou buscar, porque não tem graça fazer um estudo da família Daniel e não descobrir essa curiosidade, certo? Uma outra situação, o ano que vem, com muita propriedade, a empresa que estamos criando, a Serrimar, que estará tratando do lixo público do Vale do Araranguá, nós vamos criar campanhas educacionais, né, campanhas de conscientização, e um dos temas que iremos abordar e já aí chamar a atenção, ou pedir, não é chamar, ou pedir a colaboração do setor pedagógico, da educação, é para que as crianças na sala de aula fazem isto para deixar registrado nas escolas. Eu acho fantástico. Então vai lá, peça para a criança mostrar, fazer por escrito nome dos pais, filiação, pais, avós, bisavós, trisavós, busquem. Lá no Meleiro eu fiz isso, é a coisa mais interessante do mundo. Tem gente que não sabe o nome do avô. O bisavô, então, é a coisa mais difícil, até os pais têm dificuldades de colocar e olha que Meleiro, nós, graças, felizmente, lá, aquela mestiçagem, vamos dizer assim, de italiano, alemão e portugueses, é um nível bom. Então, até se formos uma periferia, é uma tristeza, gente. Precisamos, e outra, fazer uma redação. Quem somos, de onde viemos, fazer com as crianças em próprio punho, busque com seus pais, seus avós, buscando essas, e deixe isso documentado, guardado, né, no acervo das escolas, da própria família, né, para que no futuro bem próximo sirva de pesquisa para a própria família. Com certeza. A Maria Helena Tramontim Sene está aqui dizendo, bom dia. Só para confirmar o que o Éder disse em relação à pesquisa em cemitério. Quando fui para a Itália, fui visitar um cemitério e lá a maioria dos sobrenomes das lápides são de famílias daqui da região. Olha que... É muito interessante, sem dúvida alguma. Nós fomos colonizados por italianos. O que muda do italiano é que quando vieram para cá, eles portuguesaram, vamos dizer assim, né? Eles mudaram alguma coisa. O descendente de família Daniel era Domenico Daniele e Teresa Massucato. Né? Vieram para cá, virou Domingos Daniel e Teresa Massucato. Pois é. Então há esta normalidade de virem para cá e adequarem, né, os seus nomes. É isso que eu acho que aconteceu com o meu sobrenome.
Pode, a questão da adequação. E era comum até para poder se familiarizar-se com os portugueses, os açorianos, vamos dizer assim, que eram na grande maioria, né, do povo da nossa região. Entendo que era para que existisse essa maior comunhão entre os que estavam vivendo aqui. E eu tenho outra curiosidade particular, né? Porque do lado da minha mãe, todo mundo tem o olho meio puxadinho assim, sabe? Meio... Aí eu dizia pra minha mãe assim, mas onde é que tá esse japonês aí no meio dessa família que a gente não... Porque não é possível. Gente, a minha mãe tinha um olho bem puxadinho, eu tenho bem puxadinho. Eu disse, mãe, tem que ter um japonês aí nessa... Não tem nada, tudo alemão, não sei o que. Eu disse, não, tem alguma coisa errada. Aí vai descobrindo uns filhinhos aqui, uns filhinhos ali, né? Eita! Deve ter muita história engraçada também, né? Tem. Eu conheci uma família... E bizarras. Eu conheci uma família, vive hoje ainda, a terceira, agora já a quarta para a quinta geração. É claro que eu não vou citar o nome. Sim. Né? Mas ela, alemã, veio da Alemanha, naturalmente, uma moça jovem, branca, bonita, galega, e veio sozinha. E na viagem, ela teve um pequeno caso com me fugiu o nome agora, um desses que trabalhava, um escravo, um preto, né? Um escravo que trabalhava, teve um caso. E quando desceu, em Laguna, ela convidou ele para ficar junto. Convidou. E eles vieram para cá, fizeram família. Né? Aí veio a segunda geração e alguns da família vieram claros e bonitas. E alguns vieram morenos e feios, vamos dizer assim. Né? E isto aconteceu e muitas pessoas sabem, família do bem, família do bem. Né? Depois foram se espalhando e ainda se percebe isto ao longo de 3 a 4 gerações, porque não 5 geração. Que essa insistência, essa persistência, né? Esse segmento de genética, ela existe. Então, 3, 4 gerações, a fisionomia da bisavó, da trisavó, que era uma moça galega muito bonita. Né? Independente de quem faça a cruza, persiste a genética. Né? E isso não é um conceito que eu fiz sozinho. É um conceito que eu já peguei de alguém, de uma pessoa de idade, que há 25 anos atrás eu conversei, ele me contou, e a gente, como convive com parte da família, tem observado isto. Não há pecado, não há erro, não é nada nisso, é uma questão de genética. E ela persiste, sem dúvida alguma. A gente estava falando desse negócio de cemitério e a minha filha mais velha se chama Catarina, né? E a minha bisavó se chamava Catarina. E eu não sabia. Eu já até tinha ouvido falar, mas não... Aí alguém na família perguntar, tu tá homenageando tua bisavó? Eu disse, não, eu simplesmente acho o nome Catarina lindo. E aí eu fui lá no cemitério, lá em Igi, procurei o túmulo dele, minha tia mais ou menos falou, e achei, né, do meu bisavô e da minha bisavó. E era Catarina mesmo, só que era com H. E até isso é bonito, né? De repente, estudando e conhecendo esses ciclos e todo esse tronco, sabe-se lá onde vai chegar, né? Poder também fazer esse tipo de resgate, né? No meu caso não foi, né? Mas de certa forma eu fiquei feliz. Eu disse, então, pronto, que bacana, né? Talvez foi até intuitivo aí que eu tenha dado o nome, mas também uma forma de homenagear, por que não?
né? A minha caçulinha, ela adota o nome da Ana, que é da bisavó, e a Dilis, que é da avó. Né? Uma outra questão que é muito interessante, mas muito interessante mesmo, é entender o passado da nossa gente. Né? Porque muitos vêm dar uma guinada de 90 graus, a hora que vem não se condiz, não disse. Eu digo isso para dizer o quê? A nossa família, ela se introduziu-se muito há 70, 80 anos atrás de farmácia. Nós viemos de um tronco único, que era de um farmacêutico prático, e a família colou ali. Hoje temos dezenas de médicos e muitos farmacêuticos. Muitos, né? Porque não é que obedeceu-se, né? Identificou-se esse tronco, né, de família com aquele determinado tema. E uma outra situação é entender como se vivia, de que vivia, questão econômica. Né? É uma pesquisa histórica mesmo, né? Sem dúvida. Pesquisando isso, vai entendendo toda a trajetória dessas famílias, né? Por onde andaram, por onde moraram, o que construíram essas histórias, por exemplo, das doações dos terrenos aqui para a praça. Gente, nossa história de Araranguá, e aquilo que não fica registrado se perde, né, Éder? Se perde ou se vai passando já de uma forma, vai mudando, né? Um conta de um jeito, já passa do outro, passa do outro, passa do outro. Araranguá viveu e vive, mas enquanto estamos em vida, temos que sempre aplaudir as pessoas que servem, as pessoas do bem, né? Levantar sempre de manhã e pedir a Deus que abençoe a todas as pessoas que acordam para fazer o bem, né? Mas nós que precisamos resgatar e viver a história, nós temos algumas personagens que têm que ressurgir. Né? Sem dúvida alguma, citaria, sem medo de errar, estou pronto para debater com qualquer um. É a figura do coronel João Fernandes de Souza, né? O trabalho incansável que ele fez para a região, a figura, a presença do José Antônio de Souza Fernandes, que era primo do João, certo? A pessoa do coronel Apolinário João Pereira, que faleceu, a primeira rua a ter uma nomenclatura foi a dele, ele morreu jovem, com 36 anos, em 1900. Uma pessoa que fez muito naquele momento, daquele ciclo, 5 anos, fez muito por Araranguá. Uma mulher, a Vivile de Bem, a esposa dele, criou uma bugrinha, que foi tirado dos morros em 1896, lá em Meleiro, uma pessoa que se dedicou-se muito às causas da igreja, a questão da educação, e ela foi embora daqui, meados a 1920, para Laguna, voltou às origens, né? Então temos muitas pessoas, então essas pessoas deveriam estar, pelo menos com um busto, na grande praça, que nós temos uma praça majestosa, bonita, bem centralizada, e é o que pretendemos fazer agora, que estamos trabalhando, organizando a Associação da Família Fernandes, que ela não pega só Araranguá, é o grande sul do estado onde estão pulverizados essa nossa gente, esses nossos parentes. Eu tenho um amigo pessoal, que é o deputado Darcy Matos, ele se colocou à disposição, né, até pela identidade do sobrenome, em estar ajudando em todo e qualquer momento. Ele está fazendo isto já, vamos dizer assim, a hora que iniciar esse projeto, certo? Alguma estrutura ele já tem me apertado para a gente começar. Agora é humanamente impossível, né? Assobiar e chupar cana. Não tem como. Eu, enquanto estiver frente à Prefeitura de Meleiro, não tenho como me dedicar 100%. Seria um caso de esquizofrenia, né? Então, a gente está trabalhando como pode, e num futuro bem próximo aí nós estaremos nos dedicando
Mas nós não Mas largamos, o não. projeto do centro, assim, ele já está todo formatado, né? Está Já formatado, desenhado. é tu largar a prefeitura lá, a gestão Não, ele já está acontecendo, nós Tá. só não vamos abrir as portas Certo. agora. Né? Só depois. A confecção da família Fernandes, né, ela já existe, agora iremos intensificar, que era já para ter sido feito. Do meu tronco, a família Daniel Daltoé já está andando, a família Matos está andando, a família Ferreira já está quase pronta, né? É tudo que está em volta. Uma coisa que tenho já em outra oportunidade colocado e que me chama a atenção, são as famílias tradicionais da região que persiste no binome, no bissobrenome, né? Família Nunes Barreto é uma família que ela está aí há 200 anos e não descola o Nunes Barreto. Vieira Rocha, Vieira da Rocha, alguns desprenderam o Vieira da família Rocha, mas persiste. A família Manique Barreto, ela também é forte. E simplesmente muito forte a família Francisco Coelho. A família Francisco Coelho foi o que me deu o título de quinto genealista de Santa Catarina há 8 anos atrás. Né? Por quê? Lá fizemos uma prova e depois embaixo tinha uma redação onde precisávamos escrever a história de um personagem catarinense. E para minha alegria caiu Jerônimo Francisco Coelho. Né? Este Jerônimo Francisco Coelho, que era quem começou a imprensa em Santa Catarina, ele foi um personagem muito forte, uma pessoa de relação muito forte com o governo imperial, amigo pessoal do Dom Pedro II, né? Nasceu em Laguna, a mãe dele, Lina dos Santos, nasceu aqui na Canjica, né? Então me veio o nome dele para fazer a bibliografia, faltou espaço no papel. Nossa, olha aqui, Éder, Rita de Cássia Serafim, bom dia, amiga. Sou da família Fernandes, da parte materna, e fiquei empolgadíssima em saber muito mais. Ó, já temos aí o público aí sedento por esse trabalho, né? Cibele Palmas, eu adoro esse tema. A minha bisavó foi pro Meleiro sozinha com os filhos, se chamava Otília Salfer Napoli. Pouco sei sobre ela, apenas sobre os seus descendentes. Cibele Palmas, mas em Araranguá também tem os Matos, que vieram de São Joaquim, que é o caso do meu bisavô, o jornalista Durval Matos. Deixa eu interagir com esses que estão aí. Isso. Da Fernandes. Tá, a Rita complementa aqui. Meus parentes Fernandes eram todos aqui de Araranguá. Meu avô paterno era José Marcos Fernandes de Maruí. Certo. A família Fernandes, iremos disponibilizar, eu creio em 60 dias, um WhatsApp e um canal de comunicação, onde estaremos recebendo novas informações. Otília Zauer, ela está sepultada no município de Meleiro. Otília Zauer era... Otília Salfer, ela botou aqui. É Zauer. Eu acredito que é Zauer. É? Otília Zauer. Olha, quando o Éder casada diz... com Michele Napoli. Quando o Éder diz, ó, vocês, porque o homem sabe. De repente, ali Sauer, é Zauer. A expressão é Zauer. Tá. Otília Zauer era esposa, ela foi esposa, acredito, não, eu acho que não tem erro, de Michele Napoli. Michele Napoli foi o que veio da Itália em 1894 para receber os agricultores em Nova Veneza. Depois eles vieram para Meleiro, né, em 1922, e ajudaram a crescer Meleiro. Um filho da Otília se tornou-se em 1933, com muita notoriedade, um dos mais fortes políticos da região, certo? E era uma família tradicional daqui que ainda persiste, muitos estão
na região, uma família muito grande. Michele Napoli morreu no Rio de Janeiro e a família permaneceu por aqui, muitos foram para o Timbé, né, e estão aí em quase toda a região. O que eu fico impressionada vendo o Éder falar é como é que guarda tudo isso na cabeça, né, gente? Datas, nomes. Gente, isso ultimamente eu tenho esquecido vencimento de boleto. Mas isso é um dom também, eu acho, né? Porque, olha, gente, não é fácil. Às vezes a gente esquece até o aniversário do filho e ele tem todos esses registros na memória. Nós recebemos aqui, Daniel, Éder também, o brasão da família Daniel. Bota aí na tela o Fabrício, por favor. Diz ela, sou filha de Luiz Daniel. Tá aí, ó, o brasão da família Daniel, que ela mandou aqui. E ela mandou um vídeo aqui também, dizendo: estivemos no evento organizado pelo Éder Matos. Sentar com ele é uma enciclopédia. Coloca o vídeo aí pra gente, Fabrício. Conhecerem, né? Criar momentos ímpares. Só voltando ali, a família Palmas, Matos Palmas, eu estive em São Joaquim, buscando informações da família Matos Palmas. Tem bastante a ver, mas não vi ligação genética. Mas a família Palmas é uma família tradicional lá de cima, que quem desceu para cá foi o jornalista Durval e a sua família, Durval Matos. A gente não tem ligação. Eu conheci agora há pouco Rafael Matos, que é um jornalista de Criciúma, e ele tem Matos na vida dele por duas frentes. Uma é da família do Durval, que ele é descendente do jornalista Durval Matos, e uma que é do Bento Joaquim, né, que somos parentes bem de longe, entendeu? Então ele tem a influência da... Ele tem dois Matos na vida dele, um é dos Matos Palmas da Serra e o outro... Que não tem nada a ver com o Matos. E o outro do Bento Joaquim, que era parente lá de quarta ou quinta geração, eu acredito. Então, não necessariamente podemos afirmar que se as pessoas têm o mesmo sobrenome, teoricamente terá aí uma ligação genealógica. Não dá sem dúvida alguma. Para afirmar isso. Um fato curioso, quem teve a oportunidade de ter acesso aos registros do cartório civil, sobretudo da Igreja Católica, os padres antigamente registravam, e no texto do registro botava lá, batizei uma criança com os santos óleos, com o nome adotado de. Né? Acabava botando o nome tal e o sobrenome também adotado. Né? Porque às vezes era de origem de pai desconhecido e de uma... Daí inventava um sobrenome ali. Adotava porque não tinha origem de sobrenome. Né? Os escravos, o que acontecia muito no passado, na época, né? Era as escravas terem filho com os patrões. Né? Ou mesmo quando era entre famílias, vieram para cá e começava-se ali um ciclo de registro. Vinham para cá com um nome adotado, não batizado. Aí vinham para cá, batizavam as crianças e acabavam adotando o nome. O que era de praxe? Silva, Souza, Santos, tudo que era mais fácil, o que se estava mais aflorado, acabavam botando. A minha amiga que veio comigo no navio tal botou Silva, também vou botar Silva. Né? E acabava tendo essa introdução. Aí, né? dificulta bastante. Exatamente, de identificar os troncos. Né? O tronco fácil de buscar
é do italiano, do alemão, do polonês. O polonês é ruim por causa das escritas, né? Pichowiski, Titiwiski, e é muita coisa, e não portuguesaram. Tiveram o capricho de cuidar todo essa dificuldade, que é naturalmente uma questão de convivência. Né? Mas nós aqui brasileiros também temos dificuldade, mas os imigrantes europeus, tirando alguns poucos, a maioria é muito fácil de identificar a origem. O meu tronco materno e materno, nós já identificamos de 1840 para frente. Então não é difícil criar uma configuração. Nossa, 1840. Ai, que máximo. Eu estou encantado com esse projeto. Ó, tem um colega meu dizendo aqui, ó, que ele recebeu o sobrenome Silva por causa da avó, porque o avô não queria casar-se com ela, apenas morar junto. E nisso, a mãe, né, no caso, a avó só registrou o Silva, que poderia ser da Rosa, mas aí ele não quis casar com ela, e era assim, então, decidia como queria, né? Hoje já não é tão assim, né? Existe ali Tem um debate jurídico. Tem, né? Tem uma ação declaratória, tem que ter o consenso entre as partes. E hoje muita facilidade. Se você está casando, não quer adotar o sobrenome do marido, né, não adota um e pronto. entendimento, não adota e tranquilo. Eu particularmente, o que tu pensas disso? Se perguntar para um genealista, eu acho que quem entende que no óbito cremar é interessante, eu respeito totalmente. Eu respeito, mas eu acho que o local do óbito é no cemitério. Né? Eu vivo essa cultura e respeito, certamente. Agora, o sobrenome. Quando casou, a esposa casa com o homem, eu entendo que tem que estar o sobrenome lá da esposa, para que não se deixe apagar assim, né, a necessidade da manutenção dos troncos. Então, dá para dizer assim, tu entende que ela possa adotar o sobrenome do marido, mas sem abrir mão do dela. Sem abrir mão do dela. Entendi. É um direito. Mas o nome fica cumprido. E daí, gente? Se nós fôssemos olhar o nome da princesa Isabel, também não é princesa Isabel. Você não consegue decorar o nome da princesa Isabel de tantos que tinha, né, no tempo, porque a família imperial adotava essa cultura, e vive-se ainda essa cultura na Europa, de ter lá em seus nomes 14, 15 sobrenomes. Né, e às vezes homenageando este ou aquela bisavó, a trisavó, porque era normal, né, inadmissível hoje por conta do registro. Sim. Mas era hábito, aí você faz a introdução de um nome. Maria Isabel, tá bom. Por isso que eu incomodei minhas filhas, que eu queria que mantivesse o Dessuí, né? Uma catou, a outra não. Fiquei bem chateado com a outra. Ai, mãe, vai ficar muito grande. Porque daí a outra avó também queria o sobrenome dela. E aí vai, né? Mas fazer o quê? Mas o importante é que a gente... a Cibele Palmas está dizendo aqui, Zauer, esse mesmo, é que sei pouco mesmo sobre ela. Viu? O Éder sabe mais do que tu, Cibele. Esse Éder é o máximo, diz ela. Então, olha aí, bora lá pro cemitério de Meleiro, né? E vai pesquisar. Né? Vai lá, Cibele. Faz a pesquisa aí, qual o Éder, ó. Canetinha. Vamos, gente. Vamos tudo pro cemitério. Até o centro estar disponível, né? Quanto tempo, Éder? Tens mais o quê? A gente já vem trabalhando. Mas que a gente vai poder ir lá mesmo e fazer a pesquisa. Exato. Quando eu passei as minhas atividades, né, para o meu filho Guilherme, que conduz muito bem a Sulcatel hoje, eu comecei a me dedicar a isto. Né? E alguma coisa, eu tenho o acervo, mas eu preciso estar ali presente. Não tem como criar uma configuração e eu não poder estar monitorando. Né? Eu tenho muita coisa. Voltando ali no cemitério. Se eu conheço a grande maioria dos cemitérios na região, eu tinha um sonho
de conhecer o cemitério de Montevidéu, um da Inglaterra, que eu não fui, e da Argentina. Meu Deus, me fugiu agora. Eu criei a oportunidade e fui lá visitar. Cemitério lá onde está... Em Buenos Aires? Buenos Aires. Onde está Evita? Evita Peron. Estive lá no túmulo também dela, estive. que é um jazigo normal, tranquilo, normal, com uma lápide, uma plaquinha e fechada lá de algumas flores. Oi? Cemitério Da Recoleta. Exatamente. Cemitério da Recoleta. Estive lá. É uma cidade. Tá? Agora, estar lá, eu entrei em um túmulo que a porta estava aberta, notadamente abandonado. Aí eu desci a escadinha e eu botei a mão em 2 caixões, um de 1860 e o outro de 1892, não esqueço a data. Né? E cada lado onde eu estava, na parede lá embaixo, tinha 4 caixões, 4 aqui, 4 ali. Atrás de mim, em um espaço, mais 2 caixões pequenos, que era o ossário, que eles sepultam, né, botam os caixões lá embaixo. Então, é a coisa mais interessante. E o carinho que as pessoas têm com a memória dos que estão ali sepultados. Né? Fazendo uma reflexão com a cultura daquele povo e de Montevidéu, vim para Meleiro, fiz um esboço da frente do nosso cemitério e agora conseguimos botar alguma coisa no papel. Ou seja, há 3 anos, à frente do nosso cemitério, ele passou a ser um cemitério majestoso, uma entrada bonita. Agora ampliamos uma outra parte e vamos dar continuidade. Né? Temos dificuldade de estacionamento, já vamos começar o estacionamento. Então, quem ir para o cemitério de Meleiro vai ver um diferencial muito forte pelo respeito às pessoas que ali estão. Um local sagrado e deveria ter esse olhar mais sensível, mais vamos dizer assim, um momento... Bacana nessa reflexão, né, gente? E um momento ali para as pessoas que vão lá, respeitem o ambiente, né? E teremos lá muitas imagens sacras, agora nós vamos fazer um paredão. Né? Há 40 anos atrás, todo mundo queria ir para Orleans para ver o paredão do Zé Diabo. Né? E agora, num futuro bem próximo, todos vão querer ir no cemitério, não para estar lá, para visitar o cemitério. Né? Estar e ver assim ali em tempo integral, a gente não quer as exposições, né? Nós vamos deixar o cemitério bem bonito, mas eu não quero estar lá. Não muito cedo, né? A Sinara Spader está dizendo aqui, bom dia, Jô, essa senhorinha que aparece de vestido Marsala, acredito que foi ali no vídeo, é minha nona, Maria Daniel Spader. Abraço ao Éder, pessoa muito dedicada. Diz aqui a Sinara. Que é Maria Spader. Spader, é Spader que... eu sempre pronuncio Spader, que às vezes... aqui, deixa eu ver, Anê Araújo, bom dia, meu sobrenome é Araújo e Araújo no bairro Colonia não faltam, nome de ruas também, mas mesmo assim não sei muito das minhas origens. Araújo em 1870 e quase 1880 me esbarrei com um casal que veio de Imbituba. 1880, o primeiro sobrenome Araújo, que curiosamente percebi naquela época. Quer dizer, dá para fazer uma busca e tentar entender se os Araújos que aqui estão hoje são descendentes daquele primeiro casamento de 1880, se eu não me engano, 1890, alguma coisa assim. Olha aí, ó. Viu, gente? Todo mundo se interessou, né? Eu também. Agora é só a gente aguardar aí. Mas, né, já que se interessaram, acho que a gente semeou aí, né? Despertamos aí o interesse das pessoas. Isso que o Éder falou aí, de fazer esse trabalho com as crianças, também, assim, achei fantástico, né? Plantar isso na criança, estimular a criança a querer saber e fazer ali mesmo o desenho, entender o que é uma árvore genealógica. Nossa, fantástico, fantástico mesmo.
e não ficar aí, né? Um ser assim igual eu, ó, como vocês, que a gente tem muito pouca informação sobre o nosso passado. Eu realmente tenho bastante curiosidade e vou querer encomendar a pesquisa lá quando o centro estiver aí disponível. Voltando o que nós conversamos antes, é muito interessante despertar isso no pai e na mãe. Às vezes não espere pela escola, né? Não espere, daqui a pouco, algum momento. Faz igual junto o óbito. em família, senta ali um domingão e começa... Né? Exatamente, é igual o óbito. Esses dias eu disse, mas o seu filho já faz 2 anos. Não, Éder, faz 4, eu fiquei com vergonha. Mas é normal o óbito se perder no tempo, a data do óbito. Né? E hoje, quando nós nos deparamos, passou tanto tempo e nós não cuidamos de um tema muito interessante. Né? Eu vou persistir, eu fui 3 vezes em Santa Rosa do Sul. O tronco da minha bisavó, eles eram em 11 irmãos. O caçula, ele saiu muito novo e foi para Santa Rosa. E lá ele fez família e eu entendia que ele tinha o obituado, né, o falecido, lá no início de 1900, mas não, fui descobrir, ele fez família. Ele fez família e ali estão, quer dizer, a geração dele, todos foram, tem a 3ª e a 4ª e a 5ª geração. E eu preciso lá visitar alguém com interesse que me passe as informações para fazer as buscas depois. Né? Quer dizer, é o que falta, algumas informações do tronco da família José Antônio de Souza Fernandes. Né? O ex-prefeito Sandro Maciel é da família Fernandes. Se eu fosse contar aqui a quantidade de pessoas que estão pulverizadas na sociedade de Araranguá, que são parentes, vocês não vão acreditar. De repente nós tropicamos, nos esbarramos, não damos um bom dia, não olhamos com carinho a uma pessoa que tem a nossa genética. Pois é, olha aí. Isso é muito interessante. É muito interessante. Bom, o negócio é o seguinte, a Sibeli está dizendo aqui, eu vou esperar o centro abrir. Então, quem não quer fazer sua pesquisazinha aí no cemitério e tal, né? Mas começa a conversar com os familiares. É como eu disse, puxa, né, o assunto, olha que pode fazer aí um domingão bem legal, né? Resgatar quanta coisa. Não vão começar a incomodar o Éder, hein? Ô Éder, dá uma olhadinha aí no meu sobrenome. Ele já disse que ele não tem tempo para isso, gente. Ele vai cumprir agora a missão que ele tem, né? Encerrar aí, deixar o legado dele aí como político, como prefeito de Meleiro, que inclusive faz um trabalho lá fantástico. E para depois se dedicar totalmente a essa grande paixão dele, que também é um servir, afinal de contas, né? Com certeza, está servindo aí a história e das pessoas, a história da comunidade, da região, do estado, enfim, é maravilhoso. Éder, quero te agradecer muito a vinda aqui, falar de um assunto que não precisa dizer, né? Eu fico encantada e vamos ficar aí esperando o Éder abrir o centro aí para todo mundo fazer suas pesquisas. Eu que quero agradecer a oportunidade e eu costumo sempre dizer, quando me chamar eu venho. Eu chamo mesmo. Mas assunto aqui não vai faltar, né, com o Éder. Neste tema, eu até confesso que eu me dedico um pouquinho mais. Agora, muitos me cobram, poxa, nós chamamos, você não vem. Eu digo, nosso dia a dia, ele é bem puxado. Ontem eu fiz uma coisa que eu gosto, mas gosto muito. Nós fizemos um baile lá do Procristo e eu fui embora, era 5 horas. Tomei um banho, deitei, 8 horas eu estava no pavilhão fazendo o que eu gosto, sozinho fazendo limpeza. O meu almoço ontem foi 2 cavaquinhos com um copo de leite. Não me dá fome, não me dá sono, porque estou fazendo o que eu gosto. Viu, eu tenho preocupação, porque eu entendia que era hoje, e amanhã que vai começar um grande torneio de canastra, eu entendia que era hoje. Aí eu fazia as contas, não daria tempo de arrumar o pavilhão para receber o... E eu fui lá bem egoísta, né? Fazer o que eu gosto, que é a limpeza, para que hoje abrigasse. Hoje de manhã eu fui lá, não, velho, era amanhã, né?
Eu podia ter ido à festa na Serra Grande, que eu não fui, em outros 2 lugares que eu deveria ter ido. Então, às vezes, eu peco nisto, certo? Mas é um tema que eu gosto, virei, e Virar, sempre que com tantos certeza. convidam a gente, nem sempre tem disponibilidade, né, para poder vir. Mas hoje eu vim com muito prazer e gostei. Que bom. E eu gostei. reservei todo o nosso primeiro bloco para receber o Éder, porque eu sabia que o nosso assunto aqui ia render, né? Gostaram, né, gente? Então, assim, ó, se vocês conhecem pessoas aí que de repente não puderam acompanhar o programa ao vivo, compartilhe, o programa fica disponível lá no YouTube. Olha, vi lá no TV Sul Mulher o Éder falando sobre a história das famílias, genealogia. Compartilhem aí, vamos espalhar essa sementinha aí, né? Porque são as nossas origens, gente. É importantíssimo a gente conhecê-las. Te agradecer mais uma vez e com certeza marcaremos outras para vires aqui, porque eu adoro contar história, né, gente? Então, quer figura melhor que essa aqui pra gente bater um papo? Não tem, né? Muito bom.